Record. Maravilha. Então vamos começar, e hoje tem umas carinhas novas por aí. Começando então com boa tarde, claro, para todo mundo, boas-vindas. E para quem não me conhece, meu nome é Lili Luvaz, eu sou LXD, ou seja, Designer de Experiências de Aprendizado, e a minha especialidade é neuroaprendizagem e a neurociência do aprendizado de idiomas. Então todo mês a gente tem esse encontro aqui, explorando temas que são super presentes na aula de qualquer professor de idioma, vocês vão reconhecer o aluno que traduz tudo o tempo todo, o aluno que trava, seja na escuta, seja na fala. E o tema de hoje é um que eu também tenho certeza que vocês vão pensar nos alunos aí a hora que eu estiver descrevendo. Esse lab aqui, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, ele já estava programado na minha lista, mas eu decidi antecipar ele. Por quê? Porque ano passado, na mentoria elemental, a gente fez um botzinho assim, que testa o nivelamento por escrito dos alunos. Então, a gente rodou, ajustou, e agora em maio eu fiz um workshop para ensinar como criar esse bot para outros professores. E os professores que fizeram esse workshop, eles usaram, claro, né, com os alunos que eles já têm como cobaias, ou seja, eles conheciam esses alunos, eles já tinham um modelo mental formado sobre o nível dos alunos deles, a proficiência, vamos dizer assim, e aí chegou a escrita desses alunos conversando com o bot. E eram frases soltas, sem conexão. Muitas vezes aquelas frases longas demais que parece que estão sendo faladas, em português ainda por cima, né? Erros de spelling, ou seja, parecia que a escrita não casava com o aluno que eles já conheciam, que fala ok, que participa, que progride. E aí, muitos deles falaram, Lili, o Lé não está juntando com o CRE, né? O que explica esse mistério? E quem explica e quem resolve é a neurociência, e para isso que a gente está aqui hoje. Então, para começar, dá uma olhada comigo nessas situações aqui e me diz se você reconhece, se aparece na aula de vocês, tá? Vamos priorizar conversar pelo chat, vou deixar ele até aberto aqui, para eu conseguir ver direitinho o que vocês estão falando. Vão compartilhando no chat se vocês reconhecem esses alunos aqui, tá? O aluno que conversa bem, tem desenvoltura, mas quando você pede para escrever alguma coisa, ele entrega 3 linhas. Quando entrega 3 linhas, né? Outra situação, já estou vendo aqui que né? Quando muito, é isso aí, ó. Quando entrega o texto, o aluno parece uma fala transcrita, sabe? As frases emendadas, pouca pontuação, se é que tem pontuação, aquela frase que tem vírgula, 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 sabe? Não tem parágrafo. Me conta se aparece isso por aí, tô de olho no chat. Outra coisa que aparece é a estrutura de português, com palavras em inglês. Sabe quando você lê a frase e parece que ela foi escrita em português, só traduzindo palavra por palavra? Então, ok. Essa é outra coisa, né? Uma tradução literal visível. Próximo, o spelling que não bate com o vocabulário que o aluno usa bem no oral. Então, as palavras que você sabe que ele usa, mas daí você olha e, opa, peraí, esse spelling, né? Esse aluno que é tão bom, como assim esses erros assim de soletrar a palavra, né? E, por fim, evitação. Ou seja, esse aqui eu acho que, claro que não aparece, né? A tarefa que fica adiada, esqueci, manda um áudio no lugar do texto, ai, não deu tempo. Ou seja, evitação. Quantos desses aqui você reconhece? A gente vai voltar nesse slide, estou vendo aí um monte de gente falando todos, né? A gente vai voltar nesse slide daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai entender a causa de tudo isso aqui, tá? Então, ponto de partida, a fala engana. Pensa comigo aqui, ó. Quando o seu aluno fala com você, o cérebro dele, ele está operando com uma série de recursos que a escrita não oferece. Você já parou para pensar? Ó, vocês têm um contexto compartilhado entre vocês dois. Você entende muitas coisas que ele quer dizer sem ele precisar dizer. Existe um contexto compartilhado. E esse contexto cobre, muitas vezes, uma lacuna de vocabulário. Quantas vezes a gente está falando e sabe, sei, sei. Você não precisa nem falar a palavra, não é? Então, existe a você preenche, o ouvinte consegue preencher em tempo real, ele consegue negociar significado. Muitas vezes o ouvinte completa a palavra que você esquece, e eu não estou falando só de outra língua, tá? Estou falando que mesmo em português.
O ritmo da conversa consegue cobrir alguma coisa que fique incompleta. A fala, ela cobre até imprecisão gramatical, não é? E sem falar do que? Expressão facial, gesto. A fala, ela é colaborativa por natureza. São dois cérebros construindo juntos significado. E cada um compensando e completando o outro o tempo inteiro. Então, uma analogia para a gente pensar aqui é essa. Quem recebe minha newsletter sabe que essa semana eu até usei essa analogia lá, né? A fisioterapeuta aqui e as barras. Imagina esse paciente se recuperando de uma lesão, de repente antes nem conseguia ficar de pé, agora, uau, está andando, que legal. Só que o teste real de força vem quando? Vem quando a gente tira os apoios, certo? Então sai do aparelho e vem andando até mim. Aí a gente vai ver a força real sem suporte mascarando. A fala tem suporte, a escrita não tem suporte. O que nos leva ao nome que você possivelmente conhece e outro que talvez você não conheça, mas deveria. A gente vai falar de duas pessoas muito importantes. Começando com o queridão, conhecidão da galera, linguista americano que nos anos 80 propôs a ideia que virou a espinha dorsal do ensino comunicativo. Conhecem essa pessoa aqui? Stephen Krashen, certo? A tese dele é: o aluno adquire língua recebendo input compreensível um pouquinho acima do nível que ele está, certo? Então você expõe, expõe, expõe e a aquisição acontece. Foi essa ideia aqui do Stephen Krashen que tirou a gramática do centro da aula, colocou a comunicação, a gente deve muito a ele. Para quem já participou de outros encontros comigo, você provavelmente já conhece aquela cena famosa que eu gosto muito de mostrar. É uma cena famosa do input compreensível com o Krashen. Eu vou copiar, tá? Eu vou copiar exatamente o que ele fez em alemão. Meu alemão é sofrível, tá, gente? Por favor. Mas é o input compreensível e a abordagem comunicativa em 1 minuto. Tá? Eu vou fazer a mesma demonstração que ele fez. Vocês estão prontos? Então tá, não vale rir do alemão, tá? Ó. Das ist ein Kopf. Kopf. Ja? Kopf. Ein Ohr, 2 Ohren, ein Schwein. Ja? Ein Auge, 2 Augen. Ein Auge, 2 Augen. Ja? Drei Augen? Nein, nein, nein. Wir haben kein 3 Augen. 2 Augen. Ja? Ein Augen, 2 Augen. Gut, gut. Ein Mund, ein Zigarett. Hm? Hm? Nein, nein, kein Zigarett, kein Zigarett. Vocês entenderam? Deixa eu olhar a carinha de vocês. Vocês entenderam? Quem fala alemão? Alguém fala alemão? Mas vocês entenderam? Quem não fala alemão, entendeu? Entendeu? Isso aqui é a teoria do Krashen em ação, ok? Ele mostra esses mesmos exemplos aí. Então, assim, ela é lindo, funciona, mas vocês entenderam, certo? O input foi compreensível. Agora, vocês conseguem produzir? E é aí que entra uma linguista canadense que passou anos acompanhando as escolas de imersão em francês no Canadá. Vamos lá? Meryl Swain. Olha só o cenário que ela tinha na frente dela, porque essa é a tese do Krashen em laboratório real, ok? Ela tinha crianças estrangeiras recebendo, estrangeiras ou não, mas que não falavam francês, tá? Recebendo input compreensível em francês o dia inteirinho, todos os dias, por anos, em contextos reais. Se input bastasse, essas crianças eram a prova viva. Só que o que a Swain documentou foi outra coisa. A compreensão dessas crianças era excelente, mas a produção não acompanhava. Então, depois de anos de imersão, elas ainda erravam estruturas que muitas vezes elas tinham ouvido milhares de vezes, certo? E a explicação da Swain é o que ela chamou de, e essa palavra vocês conhecem, vocês podem não conhecer ela, mas a palavra vocês conhecem, do output, ok? E quando a gente fala de abordagem comunicativa, então não é só o input, existe o output. Ouvindo, o cérebro pode processar o significado e pular a forma. Por exemplo, vocês prestaram atenção na minha conjugação verbal em alemão, quando eu falei agora há pouco?
em plurais, talvez vocês tenham tido uma percepção e uma sensação, mas não existiu um foco em forma. Você entendeu a frase pelo contexto, como vocês entenderam no alemão agora há pouquinho. Quem perdeu tem que voltar a assistir esse começo, que olha, gente, falei até alemão com vocês, né? Então, você não reparou tempo verbal, você só entendeu, certo? Agora, produzindo, você não tem como pular. Você é obrigado a escolher o tempo verbal. Você é obrigado a pensar na estrutura. E é nessa hora que a lacuna aparece para o aluno e para você. Certo? Então, olha só, não é que a Swain contradiz o Krashen, não é isso. É que ela cobre uma lacuna, ela cobre a metade que ficou de fora. E é essa metade que aparece na sua aula. O input, ele constrói o repertório, o output é o que mostra o que a gente retém desse repertório, certo? O quanto a gente realmente internaliza desse repertório. Então, você pode entender uma estrutura no input, você pode usar aproximações no oral, a gente consegue fazer isso no oral, certo? Usar aproximações, e ainda assim você não conseguir produzir essa estrutura sozinho quando o apoio da fisioterapeuta que a gente falou lá agora há pouco, quando esse apoio some, o joelho não dá conta, né? E não adianta só dar um quase passo, você tem que dar um passo. A fala permite aproximação e a escrita exige precisão. E isso explica o choque lá do BOT, o modelo mental que os professores tinham construído, e eu estou vendo que tem vários de vocês aqui que fizeram o BOT, né? E vocês trouxeram esse ponto, gente, parece que não é o mesmo aluno. Então, o choque veio porque o modelo mental que você construiu do seu aluno pelo oral, esse é o que você, isso é o que você vê o tempo todo. Esse modelo mental está baseado numa performance com suporte. A escrita tirou o suporte e mostrou pela primeira vez o que esse aluno consegue fazer sozinho com a língua. Certo? Insights até aqui? Oi para quem foi chegando. Vão colocando no chat aí o que vocês vão pensando. Então, vamos seguir. O que acontece no cérebro quando um aluno escreve em outro idioma? Vamos lá. Escrever em qualquer língua já é cognitivamente caro. Quem já esteve em outros labs sabe que a gente fala desse preço, né, que tem que pagar. É caro escrever, certo? E escrever numa segunda língua é mais caro ainda, porque quando o aluno senta para escrever, o cérebro dele precisa dar conta de 3 coisas ao mesmo tempo. E a primeira é gerar, ou seja, o que aconteceu, o que eu acredito, o que as pessoas fazem. Não importa o tema, tá? Imagina que a tarefa é fale do seu final de semana, certo? Essa é a tarefa que você passou para o aluno. O que o cérebro tem que fazer? Tem que vasculhar a memória, tem que pensar, fui no cinema, fui no mercado, pedi pizza, fiquei em casa, e tem que decidir que entra. Segunda coisa que acontece é organizar. Agora ele vai pensar, tá, em que ordem? Eu vou começar falando pelo mais interessante ou vou começar falando pela sexta-feira à noite? Então, essas 2 ideias aqui que eu pensei, elas precisam de um conector ou isso aqui vai ser um parágrafo novo? Então, é a arquitetura do texto, tá? E a terceira coisa que precisa acontecer quando a gente senta para escrever em qualquer língua é codificar, certo? Transformar isso em palavras. Só que aqui, quando a língua é outra, você tem que codificar em outro idioma. Então, por exemplo, em inglês fui, went, market, tem 2 T's? Não lembro. Gramática, vocabulário, spelling. Então, não existe aquela de vai lá e escreve, sabe? Escreve aí, vai, senta e escreve. Não funciona assim, tá? E existem estudos que provam isso, porque, olha só, um psicólogo cognitivo, psicologia entrando aqui também, porque é importante, Ronald Kellogg, tá? Ele passou décadas estudando o que acontece no cérebro durante a escrita. E o que ele mostrou é que mesmo escritores fluentes, eles, ou seja, na sua língua mãe, né? Eles raramente rodam esses 3 processos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o custo cognitivo é muito alto. Então, mesmo escritores super proficientes, o que eles fazem sem perceber é alternar. Eles criam um bloco, daí organizam, daí revisam, daí conectam com o outro, daí criam mais um, daí criam outro, daí voltam, organizam, daí revisam. Então, eles vão alternando. E se você é um bom escritor, se você gosta de escrever, na próxima vez que você estiver escrevendo, para
pensar nesse processo, você vai perceber que você alterna, que você não faz tudo ao mesmo tempo, certo? Só que essa alternância, ela funciona por quê? Porque pelo menos um processo está no automático disso aqui, na sua língua, certo? Quando a gente escreve em português, esse terceiro aqui quase não precisa de esforço cognitivo, porque as palavras vêm. É muito. Deixa eu pensar. Quando você vai refinar, talvez você faça esse trabalho, mas as palavras simplesmente vêm, certo? A gramática básica não exige atenção. Você não tem que checar como se escreve ou como se monta uma frase. Então, o aluno pensa no quê? Ele pensa na sequência, no que ele quer falar, na sequência, como ele vai organizar, e o resto sai. Agora, em inglês, os três processos disputam o mesmo recurso. E o terceiro aqui, ele não está no automático o suficiente para liberar os outros. Então, a alternância que os escritores experientes fazem não funciona para quem está escrevendo num outro idioma, porque não tem reserva para fazer isso, ok? Então, ó, uma imagem que pode ajudar a gente a entender. O que tem de errado nesse teclado? Dá uma olhadinha aqui. E aí? Conseguiria digitar nele? De buenas? Imagina digitar num teclado desse jeito aqui, ó. Você sabe o que você quer escrever, você sabe em que ordem você quer escrever, mas você fica procurando cada tecla. Catando milho, exatamente, Val. Enquanto você procura o C cedilha aqui, você já perdeu o fio da meada, você já perdeu a linha de raciocínio do que você queria escrever. Então, o conteúdo estava lá, só que a codificação empacou esse processo todo. Dá um trabalho desgraçado aqui. É claro que eu vou digitar o mínimo aceitável e dar o meu ponto final e entregar isso. Eu não vou ficar floreando, eu vou pôr, né? Exato, aqui, ó, falta letras, exato. Imagina para um aluno em outro idioma, não é só que a codificação é outra, ou seja, está fora de ordem, né? Não é o padrão normal, mas ainda para muitos alunos, em quanto mais baixo o nível, falta letra, gente. Não tem o que ele quer escrever, certo? Resultado, lembra daquelas 3 linhas de escrita que a gente falou? Do aluno que nem faz? Claro, está um pouquinho mais explicado. O professor vê procrastinação, vê preguiça, vê resistência, mas o que as pesquisas sobre estresse e cognição mostram é outra cena totalmente, é o aluno que antes de sequer pensar, né? Na primeira palavra, o cérebro, nosso cérebro, né, calcula o custo dessa tarefa e se ele percebe que esse custo é alto e que talvez você não dê conta, ele lê como ameaça. E ele começa a direcionar mais recursos para se proteger e sair dessa sinuca o mais rápido possível. E o nosso córtex pré-frontal, que é justamente a região onde os 3 processos da escrita que mais exige, né, que é mais exigida durante os 3 processos da escrita, e ele vai perdendo recursos, porque está direcionando para outros lugares. Então, ele vai conseguir fazer ainda menos. Então, o aluno que você vê enrolando, na verdade, ele está com o sistema cognitivo completamente comprometido, porque a tarefa não é só vai lá e escreve. Que nem a Val colocou aqui no chat, é só escrever o que você acabou de falar. Não é, não tem só quando o assunto é escrita. Tá? É muito maior do que isso. E tem mais uma camada aqui que parte dessa sobrecarga pode vir também de outro lugar. Talvez vocês já estejam até pensando aí, ó. Isso aqui, certo? O aluno, isso aqui e isso aqui a gente desenvolve onde? Em português. Na escola, certo? Só que o aluno que não desenvolveu a fluência escrita em português, ele não tem esse processo aqui de organização, de planejamento textual, ele não tem isso aqui automatizado nem na primeira língua, ele não tem língua nenhuma. Então, quando um aluno que não trabalhou a escrita e que não desenvolveu essa literacy, vamos dizer, né? Esse planejamento textual, essa fluência escrita, vamos dizer, né? Quando ele não desenvolveu isso na primeira língua, no português, ele está lidando com uma sobrecarga ainda maior, certo? Porque ele tem a ausência de um processo que deveria estar no automático no português, mas não está. Então, o professor de idioma, ele trabalha escrita com esse aluno, muitas vezes compensando uma lacuna
que ficou lá de trás, que existe no português, certo? Já reparei isso, olha só, alunos se perdendo no que querem colocar no texto, é porque a geração e a organização não vem naturalmente nem em português, não é? Então não é só o problema da codificação, é maior do que isso. Então lembram dessa lista aqui? Conversa bem, escreve pouco, as frases, uma emendada na outra, não sabe como pontuar, não tem parágrafo, a tradução literal, não é? Evitação. Tudo isso aqui nada mais é do que a pontinha visível de todo esse mecanismo aparecendo na tua aula. A fala vai mascarando, não tem a fluência escrita na língua mãe, o cérebro não está dando conta de digitar nesse teclado diferente, né? Ah, e o que a gente faz quando a gente não dá conta? A gente evita, a gente não faz, a gente se faz de doido, a gente bota a culpa no cachorro, né? Beleza? Até aqui, tudo bem? Insights? Deixa eu ver o chat, o que tá passando pela cabeça aí. Deu para entender um pouquinho melhor que não é preguiça, né? Que não é só não querer? Existe todo um processo neurológico que acontece quando a gente pede para o aluno escrever alguma coisa, certo? Então vamos seguir, ó. Antes da solução, porque tem solução, né? Uma outra pergunta que é: por que a escrita desapareceu da aula de idiomas? Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo e elas se reforçaram, ok? A primeira veio do aluno, quero aprender a falar, quero algo comunicativo, e o professor, as escolas, fez o que faz sentido e é priorizar o que o aluno pediu, certo? É a demanda maior, então é isso. E a segunda veio da própria formação do professor, porque o único repertório de atividade de escrita que a maioria dos professores recebeu foi redação, essay, parágrafo, tarefa de casa, ou seja, aquilo que os materiais prontos pedem no final da unidade. O que o plano de aula traz no final da unidade. Esse é o único repertório de escrita, é a única coisa que os professores enxergam como escrita. Então, escreva sobre vantagens e desvantagens. Descreva o final de semana. E aí, o aluno não faz, o professor para de pedir e a escrita some da aula, né? E talvez você me diga, Lili, o meu aluno odeia escrever, né? Então, já venho nessa frase aqui, tá, gente? Eu sei que vocês estão lendo e não pararam de escutar, mas a gente já vê ela, que é a questão assim, Lili, mas meu aluno odeia escrever. Tá. O que ele provavelmente odeia é a escrita escolar que ele conheceu, aquela tarefa de custo máximo, tá? Que vai ser julgada depois. E esse ódio vai escorrendo para qualquer tipo de escrita. Tem um dado curioso sobre as pessoas não escrevem mais. Não sei se vocês já ouviram isso. Hoje em dia as pessoas não escrevem, né? Ninguém mais escreve, a escrita está sumindo, etc, etc. As pessoas continuam escrevendo. E se você pensar WhatsApp, e-mail, comentários, para adultos, os adultos escrevem até mais do que em outras épocas. Porque o que mudou foi o registro, aquela escrita planejada, com revisão. Vocês lembram do passar a limpo? Eu escutei isso essa semana, que tem uma cartinha no taekwondo que a gente faz, né? E as crianças precisam escrever uma cartinha. O amigo do meu filho estava lá, e daí eu falei, não imprimi ainda a cartinha, por isso que ele não entregou. E daí o amiguinho dele falou, tem duas lá em casa, porque a gente imprime duas para passar a limpo, mas não precisou. Quando ele falou para passar a limpo, ele podia ter falado mimeógrafo, assim, sabe? Porque a minha reação foi, alguém ainda passa limpo alguma coisa, né? E daí eu me dei conta como esse conceito sumiu, né, da nossa vida, de escrever e depois passar a limpo. Relíquia, exatamente. Então, assim, tudo isso, esse passar a limpo, escrever o texto formal, controlado, que vai ser avaliado, isso existe muito pouco depois que o ensino formal termina, né, para crianças, para adultos. O que existe muito hoje é a escrita conversacional, efêmera, com emoji, com áudio, como alternativa de escape, certo? Então, o aluno aprendeu que existe escape. E em inglês, olha só que interessante, esse escape, ele é ainda mais aceito. Ai, peraí, não precisa do timer, não tem timer para nada, tá, gente? Não, isso aqui é gato andando em cima da mesa, tá? Não é, não é timer de atividade.
Vamos lá. O escape, gente, ó, pensa só. Em inglês, é totalmente aceito socialmente se alguém falar para você, eu falo inglês, mas eu não sou bom em escrever. Não é totalmente aceito se alguém te falar isso? Ah, eu falo. Não, escrever eu já não sou tão bom assim, mas eu falo. Não, não tem constrangimento não saber escrever. Agora, se você não sabe falar, muitas pessoas ficam constrangidas, assim, ah, eu não falo inglês, ah, eu não entendo inglês, e ficam constrangidas para dizer isso. Mas não escrever, não tem problema nenhum. Então, olha só, o resultado de tudo isso é essa frase aqui, agora a gente vai para ela. Você ficou sem o diagnóstico mais preciso que tinha disponível e com um repertório de atividades que não funciona para o contexto da escrita no pós-digital. Por isso, então, assim, sumiu por quê? Porque sumiu, porque a gente atendeu os alunos, porque. E sim, tá? Isso é muito importante, porque a fala, não é que a fala não é importante, mas é que o output não é só fala, certo? E a escrita exige coisas que a fala consegue mascarar. Então, calma, né? Que tem neurociência para explicar e para resolver. Tudo que a gente viu até aqui tem solução, e aponta para o mesmo problema, certo? Que a escrita em outro idioma, ela sobrecarrega aqueles três processos simultâneos que competem pelo mesmo recurso cognitivo. Então, se o problema é a sobrecarga de processos, porque eles estão simultâneos, qual que é a solução? A gente vai separar, certo? É uma decisão baseada em como o cérebro funciona, e são 4 estratégias, tá? A primeira parece super simples, mas ela é extremamente profunda, que é separar a geração do monitoramento. Então, assim, aluno que escreve e corrige ao mesmo tempo, ele está tentando criar e editar com o mesmo recurso. É como, sabe, é como gasolina no carro, mas são 2 carros, não adianta pôr gasolina num só, né? São modos cognitivos completamente diferentes. E o cérebro, ele tem dificuldade em alternar entre eles em velocidade alta num segundo idioma. Quando é algo que já está automatizado, a gente consegue ficar alternando. Lembram dos escritores experientes? Beleza. Mas quando as coisas não estão automatizadas, é extremamente difícil fazer isso. Então, a solução, gente, é uma palavra que você vai trazer para o seu aluno e que vai virar sua melhor amiga quando o assunto é qualquer tipo de escrita, tá? Incorpore ela na sua retórica, beleza? E a palavra é rascunho. Só isso. Parece uma palavrinha, saiu de moda, né? A gente não passa mais a limpo, mas rascunho. Ela ajuda demais o nosso cérebro a entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Na prática, essa palavra para a edição. Então, o que você sempre vai falar com o seu aluno? Rascunho primeiro, a gente olha junto depois. Parecem, ai, Lili, nossa, mas é tiquinho desse jeito? Tiquinho desse jeito parece insignificante, mas para o cérebro o peso é gigante, porque você está dizendo, primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso. O cérebro é excelente em seguir ordens, em seguir padrões. Se você verbaliza e deixa claro para o aluno que é primeiro isso e depois isso, ótimo. O peso é muito grande para o cérebro. Então, o aluno sabe que ele não vai ser julgado pela primeira versão. O córtex pré-frontal dá uma relaxada, a amígdala não dispara, né? Então, o córtex pré-frontal fica mais disponível para gerar. Então, por exemplo, se você falar, Lili, eu sempre falo para escrever primeiro e editar depois. Pode, é isso? Pode. Qualquer alerta, qualquer sinal, qualquer lembrete, qualquer instrução que ajude o aluno a separar geração de correção. E isso aqui, gente, não custa nada. É zero preparação, zero tomada de tempo. É um hábito seu. Então, a partir do momento que você toma consciência da importância disso, você passa, ok, eu vou me regrar para sempre deixar muito claro para o aluno que depois a gente revisa, que primeiro põe para fora. A gente não revisa dentro, a gente revisa fora. É isso. O que você criar de frase, instrução nesse sentido, tá? Eu gostava muito sempre de falar essa frase: a gente edita fora, não se edita coisa dentro, edita fora. Né? Então, põe para fora e depois a gente edita. Né? Isso aqui é um hábito seu. Então, a primeira coisa que a gente começa é com uma coisa do professor fazer. Beleza? O próximo é usar a fala como entrada para a escrita.
Então, a técnica é simples. Antes de escrever, você vai falar para o aluno, você vai instruir o aluno a falar, gravar no celular, o que for. 2 minutos sobre o tema. Claro que no idioma que ele vai estar trabalhando, né? Tem um parênteses aqui que está no material complementar, que quando o aluno tem extrema dificuldade nessa geração, porque ele não teve a prática no português, aí você pode até passar por uma ponte onde faz uma geração e um primeiro brainstorming em português e depois passa isso para inglês, entende? Quando o aluno tem o problema dessa geração, na língua mãe, a gente pode fazer uma ponte, tá? Mas de modo geral, tá, gente? O aluno pega o celular e grava 2 minutos sobre o tema que ele vai escrever. E depois ele transcreve o que ele disse. Tá? É como se fosse um ditado reverso, porque não é você editando para o aluno, é o aluno ditando para ele mesmo. Tá? E aí, o que acontece com os 3 processos? Lembram dos 3 processos? Quando o aluno grava, ele está gerando o conteúdo que ele quer botar no mundo, certo? E ele organiza no modo que tem mais suporte, que é a fala. Então, ele começa a praticar os passinhos dele de dança lá na barrinha de fisioterapia, certo? E aí, quando ele bota isso para o inglês, ele codifica em cima de um conteúdo que já existe, certo? Então, você separou, de novo, os processos. Ele gera e organiza na fala, onde ele tem um pouco mais de suporte, e depois ele codifica. Não acontece ao mesmo tempo. Quer dizer, ele codifica, né, mas na fala, onde ele tem mais suporte, e depois ele volta para organizar isso e codificar isso de uma maneira apropriada à escrita, certo? Porque organizar e codificar na fala é uma coisa, organizar e codificar na escrita é outra, certo? Então, ele volta para organizar e codificar, mas é algo que ele já gerou. E aí tem 2 detalhes que fazem super diferença aqui. Quando você for usar isso em aula, 2 coisas para você prestar atenção. Escrita não é transcrição. Você tem que deixar muito claro para o aluno que que o objetivo não é ele pegar tudo que ele disse e escrever em inglês. Ou em qualquer idioma, tá, gente? O objetivo é ele pegar o que ele disse e agora organizar isso de uma maneira que faça sentido e que seja apropriada à escrita, certo? Não é uma cópia. Ele vai ter que converter sintaxe oral em sintaxe escrita. Então, o que precisa ter que não tem na fala? Pontuação, parágrafo, conectar ideias, introduzir ideias, concluir, não deixar coisas penduradas sem finalização. Então, a organização ela não some, ela só fica um pouquinho mais leve, porque o aluno vai organizar uma estrutura que já existe, não está construindo do zero, gerando, codificando ao mesmo tempo. Tá? E o segundo, que é muito importante, o teu prompt oral, ou seja, o que você vai dizer para o aluno que é a tarefa, precisa induzir algum tipo de estrutura. Vou dar um exemplo aqui. Fala sobre o teu fim de semana. O que provavelmente vai sair disso? É um stream of consciousness, certo? Vai ser, então, blá, 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 vai ser sabe, uma fala sem muita regra, sem muita lógica, certo? Então, o teu pedido tem que dar uma amarradinha para ajudar o aluno a organizar isso depois. Por exemplo, me conta 3 coisas que aconteceram, do mais interessante ao menos interessante. Ou de sexta a domingo. 2 coisas que você fez sexta-noite, sábado e domingo. Você tem que dar algum tipo de organização que o aluno, então, vai conseguir incorporar no que ele está trazendo. Tá? Quando o aluno sabe o que ele vai falar e depois organizar em escrita, ele fala diferente. Ele vai falar mais organizado, ele vai falar mais próximo do que precisa escrever, mas ele vai ter a capacidade de usar os apoios que a fala tem, certo? Nem que seja isso aqui. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Isso aqui é um tipo de apoio da fala. E eu não estou fazendo isso para vocês, eu faço isso para mim. Quem que não gesticula quando está falando no telefone? É para outra pessoa? Não, é para a gente. Né? Isso não deixa de ser um tipo de apoio. Então, esse prompt a instrução que você vai dar para o aluno, seja oral, seja escrita, claro, né? Mas a instrução que você vai dar para o aluno é parte da técnica. Ela não é um detalhe.
tá? O prompt vem de você. Então, você precisa considerar isso. Beleza? Duas coisas que a gente já falou, temos mais duas. Terceiro ponto para você ter a escrita mais viva na sua aula é a escrita integrada à aula, ao momento da aula mesmo. E aqui é uma mudança de repertório, tá, gente? Não é aquela escrita de, então escreve um parágrafo de tarefa de casa. Não. É em tempo de aula. Ela acontece em tempo real, onde você pode ver e intervir. Não é vai para casa, não é parágrafo, ok? Então, o que seriam alguns exemplos disso? Compartilhar o controle da ferramenta que você usa. Então, quem usa quadro branco, mapa mental, né? No Crafters a gente usa muito quadro branco, o aluno, você pode convidar o aluno para o quadro branco e vai lá, fulano, digita aqui nesse box, ciclano, você escreve aqui nesse outro. Você consegue compartilhar o controle. Seja qual for a ferramenta que você usa, tá? Você, mapa mental, vão escrevendo aqui, vão adicionando, enfim, o aluno poder entrar e interagir, escrever, e não é escrever lacuna, tá? Não é, eu tenho um PowerPoint que tem lacunas, exercícios nos slides. Não, é escrita real, contribuição real, não linear e não controlada. Tá? Não é certo e errado. Outra opção, chat. No chat do Zoom, por exemplo, né, o aluno responde uma pergunta por escrito, eu deliberadamente, de novo, parte de quem? Do aluno? Não, a gente. Vocês escreveram aqui, e eu estou vendo que tem perguntas bem legais aqui, a gente já fala delas. Eu falei, compartilhem no chat, me contem aqui, não responda, eu quero todo mundo respondendo no chat, todo mundo junto, tá? Vamos supor, vou dar 5 segundos para vocês pensarem no que vocês vão falar. Prontos? A gente vai fazer um chatstorm. Já viram um chatstorm? É assim, é quando todo mundo responde junto ao mesmo tempo no chat. Prontos? 1, 2, 3, 4, 5, foi! Você está deliberadamente pedindo para a pessoa escrever. No chat, por exemplo, tá? Faz um comentário, você consegue ver a escrita e ela é o ponto de partida da fala. Não é que terminou ali, não é? Quando você escreve alguma coisa ali, olha que legal que fulano falou, obra, ela é o ponto de partida para a fala, ok? Meu favoritão do mundo, que já tem aqui a ver com a pergunta do Val, né? Papel e caneta, sim, aula online tem papel e caneta. E é para escrever no papel. Então, por exemplo, se vocês fossem meus alunos, ok? Vocês já estariam instruídos a ter um caderninho para as anotações da aula, ou folha solta, não interessa, mas algum papel, lápis, porque a gente vai usar nas aulas. E aí eu poderia dizer 1 minuto para vocês escreverem uma frase de algum insight que passou pela sua cabeça até agora. Beleza? Beleza, todo mundo mostra. Ok? Ou uma palavra. Uma palavra que isso aqui faz você lembrar. Todo mundo escreveu? Mostra. Certo? Ou, é uma frase e não dá para ler. Não tem problema. Terminou? Todo mundo terminou? Então agora lê. Conta. Fulano, leia a sua frase. Mas você fez eles escrever. Você colocou um passo de que eles deveriam escrever num papel e caneta antes. Ok? Antes de falar. Palavra, desenho, levanta e mostra que fica divertido em grupos, fica ainda mais legal. Né? E para aluno que precisa de um empurrãozinho, isso aqui, ó, fragmentos, um sentence starter, por exemplo. Last weekend, I enjoy, seja o que for, tá? Mas você já dá um pedaço da estrutura, então o aluno preenche conteúdo, o custo cognitivo cai, porque um dos processos foi removido. Entende? Então, assim, para o aluno que ele tem dificuldade, ele reluta a escrever qualquer coisa, começa com fragmentos. No chat ou no papel, seja onde for, ok? Outra possibilidade, mensagens, eu gosto muito dessa. A gente está aqui discutindo o final de semana, ok? De todo mundo, estamos todos conversando sobre o final de semana. Só que eu não quero que vocês me contem, sabe aquela coisa assim de, me conta como que foi, o que você fez, me diz uma coisa, escreve no chat, a gente vai fazer diferente. Vocês vão me mandar por WhatsApp, agora, neste momento, tá? Então, assim, me mandem por WhatsApp uma coisa que você fez no final de semana, beleza? Todo mundo? Todo mundo. Peguei o celular, agora eu vou começar a ler e a gente vai adivinhar quem que é quem. Tá? Fui num zoológico e dei folhas para uma girafa. Quem que fez isso? Eu acho que isso aqui é a cara de fulano. Ótimo, os alunos tiveram que escrever, não é? E escrever ainda
numa mídia e num formato que eles estão extremamente acostumados em português, ou seja, o risco já é familiar. Agora, pensa aqui, ó, nenhuma dessas atividades pede que o aluno escreva um texto, certo? Todas produzem escrita real, visível dentro da aula. Ah, então nunca é para escrever texto? Calma que a gente vai falar sobre isso. Que é o 4. Eu vi, a Val tá rindo porque eu vi assim. Então não é para. Calma, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Que é usar a escrita como diagnóstico deliberado de vez em quando, ok? Só que não é de vez em quando arbitrariamente, é intencionalmente. Então, pode ter tarefa de casa? Pode ter tarefa de casa. Mas é muito importante que esse registro, por exemplo, você tenha um lugar onde isso está registrado. Você tenha. Eu gosto muito dos portfólios da Reggio Emília, da metodologia que monta portfólios, né? E eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter. Então, por que não ter esse portfólio do aluno, onde você tem uma escrita dele, que você pode comparar, de repente, com outra escrita daqui a 2, 3 meses? Não é nota, ok? Mas é uma evidência concreta de coisas que a fala não mostra, certo? E aí você vai ter um diagnóstico mais preciso do nível real do aluno, não nível, eu acho que é muito mais das habilidades dele e do output dele. Você consegue perceber lacunas específicas que a fala de repente estava cobrindo e você consegue ajustar o que você trabalha antes dessa lacuna virar problema depois, ok? Ah, se eu montei o material complementar da aula, eu montei um Q&A com perguntas que talvez passem pela cabeça e também um banco de atividades, de algumas atividades complementares que você pode usar para propiciar momentos de escrita para o aluno sem ser aquela coisa, agora a gente vai fazer isso, certo? Então, voltando aqui, gente, lembram da história do bot? Que eu contei no início. Então, o choque que os professores sentiram quando eles viram a escrita daqueles alunos que eles já conheciam. Lili, e foi engraçado porque eu recebi mensagem de vários. Lili, esse aluno ele é tão engajado, olha o que ele escreveu. Ele escreveu tão pouco. Olha quanto erro. Esse aluno fala bem. Olha essa escrita, sem pontuação, todas as frases conectadas uma na outra, spelling. E eu lembro um dos professores falando: eu acho que vou ter que trabalhar mais escrita na minha aula, tá? E aí, quando ele falou aquilo, eu fiquei com aquela cara de não vai dar para esperar esse leba. Porque trabalhar a escrita antes desse leba aqui, gente, conta no chat, de verdade, o que vocês entenderiam se eu falasse, trabalhem mais a escrita? O que vocês provavelmente fariam? Eu tenho muita certeza, me corrijam se eu estiver errada. Escrevam um parágrafo, texto, né? Depois, terminou a aula, então, escrevam um parágrafo sobre esse tema. Essa aí para ontem, claro, obviamente, né? Com introdução, body and conclusion, certo? E, então a gente falou sobre, sei lá, a gente falou sobre supermercados malucos no mundo. Então escreva sobre o seu supermercado onde você sempre faz. Escreva um parágrafo sobre... Seria isso, mas o writing não é só isso, né? 100 palavras no mínimo, exatamente, né? Ah, então, no bot, o que aconteceu? Foi a primeira vez que os professores viram aquele aluno que eles já conheciam sem suporte. Na fala, na aula, tem colaboração, tem aquela compensada, tem contexto compartilhado. A escrita mostra o que o aluno produz sozinho. Então, olha só, gente, fala é fundamental, é sim, claro que é. Via de regra, é o mais importante para o uso real, que os alunos querem, né? Mas quando você entende o que esse lab trouxe aqui para vocês, o processo de aquisição e o output do idioma, e que output envolve sim a escrita, porque é só ela que desenvolve um domínio que a fala não toca. Aí a escrita volta a aparecer na tua aula, talvez com outro nome, você não precisa anunciar, tá, gente? Isso até é para alunos traumatizados. Agora a gente vai escrever. Né? Não, conta aqui no chat, manda uma mensagem, bota no papel. Evita a palavra escrita, se for o caso. Dependendo do aluno, até precisa, né, gente? Mas você consegue convidar o aluno a elaborar mais do que só aqui.
e só aqui. Ou seja, é um outro tipo de output que o aluno precisa mostrar para você também, certo? E, mas meu aluno não precisa escrever nunca nada. Tem certeza? Será que se ele está morando fora, ele não precisa mandar uma mensagem? De vez em quando, nem que seja para a escola do filho, sabe? Não dá para mandar áudio para a diretora da escola para dizer que o filho está doente. Então, será que mesmo a escrita não faz falta? De novo, não é aparecer na tua aula com lacunas, com escreve o parágrafo, que nem a gente estava falando agora, só com monta uma frase sobre isso, mas a escrita como ela realmente aparece na comunicação, né? E com ela, você vai ter, pela primeira vez, um diagnóstico mais completo do aluno que está na tua frente. Beleza? Então, olha só, gente. Já vamos aqui para o chat para olhar essas perguntas, mas, como sempre, material complementar desse lab, especificamente um Q&A com mais situações, até como falar sobre a escrita com seu aluno. Mas meu aluno manda texto da inteligência artificial. Tem resposta para isso, tá? E eu já vou dar um spoiler para vocês. Quem aqui tem problema de aluno que escreve texto com inteligência artificial? Você pede para ele escrever um parágrafo e vem e vem aquele não é do ChatGPT, né? It isn't about this, it is about that. Peguei, né? Quem não, né? Quem não? Gente, olha só, uma solução é você chegar para o aluno, não tiveram cara de pau, olha só, ainda, né, Val? Uma solução simples que eu elaboro mais lá no Q&A, mas olha só, gente, convida o aluno para fazer. Lembra da nossa palavra mágica? Qual que é a palavra mágica? Deixa eu ver se vocês lembraram. Cadê? Nossa palavra mágica que vai ser tua amiga pro resto da vida quando o assunto é writing. Rascunho, já vi gente aí falando. Rascunho, rascunho, tá ali no chat. Rascunho, você fala para o aluno assim: vamos fazer um rascunho? E aí a gente vai fazer uma experiência, a gente vai jogar na inteligência artificial e vai pedir para ele reescrever para deixar arrumado. E aí a gente vai analisar as duas. O que mudou? Por que ele corrigiu isso? O que ele fez, por que fez sentido? O teu tá melhor assim? O que se perdeu do que você queria dizer? Então, você está ajudando o aluno a escrever e a usar a inteligência artificial com senso crítico. Não é? Estamos trabalhando, quem trabalha com material didático, escolas, às vezes eu sei que alguns de vocês têm isso, então, estamos falando de voz passiva e de Napoleão, sabe? O que ele fez ou deixou de fazer. Ótimo, vamos escrever um texto sobre ele, e daí vamos comparar com o que a inteligência artificial gera. O que mudou? O que entrou? O que saiu? O que é opinião que daí não entra lá? Certo? Então, vocês conseguem usar de maneira crítica também, ok? Além do Q&A, então tem algumas situações lá no Q&A, como falar com os alunos também, né? Porque às vezes o aluno fala, mas por que escrever? Se ele perceber que você sorrateiramente está trazendo mais escrita para a aula, mesmo sem usar a palavra escrita, percebo que estou digitando um pouco mais, né? Se ele perceber e ficar meio assim, e te perguntar, você pode conversar com ele sobre a importância da escrita, até usando a analogia do fisioterapeuta, certo? É legal para os alunos perceberem, nossa, é verdade, eu compenso tanta coisa na fala, eu falo mais ou menos assim, o pessoal entende, na escrita não. Interessante, né? Então, isso está lá. Um banco de atividades de escrita integrada também, eu coloquei ali junto algumas sugestões de maneiras para você explorar um pouquinho mais a escrita em aula, ok? Tudo junto com a gravação, vai para a plataforma daqui a pouquinho para quem está na plataforma. Se esse lab cumpriu a função dele, você parou de ver preguiça e passou a ver que existe um custo cognitivo que o cérebro tem que pagar para escrever. E é isso que a neurociência da aprendizagem precisa fazer na prática, tá, gente? Para mim, isso é muito, muito, muito fundamental. Você ter conhecimento que se transfere para as suas ações e para as suas escolhas na sua aula, tá? Não só conhecimento de pendurar na parede, né? Então, o que a gente fez aqui com o writing é o mesmo processo que esclarece, como eu mencionei, o aluno que não consegue falar, o aluno que traduz tudo o tempo todo, o aluno que parece que não progride, tem neurociência que explica o que está acontecendo e que traz soluções. O mecanismo muda, mas a lente da neurociência é o que explica e é o que pode trazer soluções que você implementa na tua aula. Contem aqui no chat, ele mudou alguma coisa para você na prática? O que você vai trazer de diferente na próxima aula? Essa é a resposta que, para mim, faz toda a diferença
ah, o conhecimento precisa sair do papel, né? E isso é muito importante hoje para o professor de idioma, porque a revolução ela não é tecnológica. É o que muita gente acredita, mas não é. Ela é científica, é conhecimento, é entender de aprendizado, não só de ensinar, de seguir materiais que mudam tecnologicamente, mas que não mudam na essência. E especialmente para o digital, né? Qualquer negócio que envolve aprendizado não é só mais um negócio. A estratégia precisa passar por dois cérebros, o teu e o do seu aluno. Então, vocês viram hoje como a neurociência pode sim ser prática sem academiquez. Então, já deixo o convite para quem quiser ir mais a fundo, o Digitalmente, meu curso de neuroaprendizagem com certificado de extensão universitária reconhecido pelo MEC, onde a gente destrincha um por um os mecanismos que você viu hoje, sempre nesse formato do que acontece no cérebro do aluno, o que fazer com isso, com essa informação na sua aula. E junto com o Digitalmente, agora vem um acervo completo dos Neurolabs. Esse aqui, todos os anteriores, mais os novos, por 12 meses. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais. E, claro, quem quiser saber mais conversando comigo, vou deixar os canais que vocês podem usar para a gente conversar. Beleza? Por hoje é isso. Mês que vem tem mais e a gente se vê no próximo Lab.